E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Dessa vez eu vou trazer um vídeo falando sobre o famoso e polêmico Richard Dawkins. O Dawkins, caso você não o conheça, ele ficou famoso entre os anos 2000 e 2010 por ser o maior pensador ateu do mundo. Ele também é um PhD em biologia, acho que ele é formado em zoologia especificamente, e ele é um dos maiores defensores do evolucionismo, né? Ele é um grande fã do Charles Darwin, ele é um grande neo-darwinista, e ele escreveu vários livros, né, best-sellers, como O Gênio Egoísta, mas o que eu vou usar aqui como base vai ser um livro dele chamado Deus, um Delírio. E eu sei que nas últimas semanas está tendo um debate aí na internet, né, de que o Dawkins estaria se convertendo ao cristianismo, porque o Dawkins nos últimos anos, né, ele atacou muitas religiões, ele realmente se mostrou um cara, um ateu convicto e radical, mas nas últimas semanas, né, nos últimos meses, ele deu algumas declarações que talvez sugerem uma possível conversão. Por exemplo, ele diz que ele se considera como um cristão cultural, porque, segundo ele, o catolicismo ele trouxe coisas muito boas, né, para a cultura, para a arte, como, por exemplo, a arquitetura, a música, a pintura, a literatura, tudo isso a igreja, né, influenciou muito. Então ele diz que ele se considera como um cristão cultural, mas não como um cristão de fé. E o Dawkins falar isso é uma coisa um tanto estranha, porque em antigas palestras e vídeos antigos do Dawkins, em que ele ataca ferrenhamente o cristianismo, o islamismo, qualquer tipo de fé que ele diz que deve ser abolida, que deve ser superada, ele dá uma declaração como essa um tanto polêmico. É algo que talvez sugere que ele está realmente se convertendo. Enfim, estarei rezando pela conversão dele, mas não é isso que eu vou falar aqui hoje. Eu vou realmente focar no Dawkins antigo. O Dawkins que escreveu o livro Deus, um Delírio. E eu vou falar já aqui que eu não li o livro inteiro, na verdade eu li um capítulo dele só, porque eu vou contar a história. Eu tava no shopping, eu entrei numa livraria, tava lá vendo quais livros tinham e tal, dando uma olhada, e eis que eu encontro o livro Deus, um Delírio dele. Eu já tinha ouvido falar nesse livro, eu já conhecia o Dawkins, já tinha visto vários vídeos dele e tal, alguns debates dele com o John Lennox, com o William Lane Craig, enfim. Aí eu peguei o livro, dei uma folheada, fui no sumário ver quais capítulos tinham, e eis que eu encontro lá um capítulo em que o Dawkins ele diz que ele vai refutar as 5 vias de São Tomás de Aquino. Eu já falei, opa, isso aqui eu vou ter que ler. Não interessa, porque as 5 vias de São Tomás de Aquino, elas são até hoje a principal arma a favor do teísmo, a favor da existência de Deus. Até hoje, São Tomás de Aquino é a grande autoridade, é o grande pensador que nos debates sobre a existência de Deus as pessoas usam. Para ter uma noção, William Lane Craig, que é um pensador protestante, olha bem, ele não é católico, mas ele já afirmou que São Tomás de Aquino é o principal alicerce, é realmente a maior autoridade que tem para provar a existência de Deus. É o principal argumento que tem são as 5 vias dele. Eu sei que tem muitos outros argumentos a favor da existência de Deus, mas até hoje a principal delas são as 5 vias. Ver o Dawkins dizendo que ele vai refutar as 5 vias foi algo que eu falei, opa, calma aí! Temos aqui o novo maior gênio da história da humanidade, o cara vai refutar um dos maiores argumentos de todos os tempos, o cara vai refutar as 5 vias, chama os holofotes pra esse cara, porque pelo amor de Deus. Fui lá dar uma olhada e eu realmente não me surpreendi. Eu já esperava que eu ia me decepcionar bastante, que iam ser coisas extremamente fracas, na verdade não fracas, coisas realmente inacreditáveis. Porque o Dawkins, ele não leu absolutamente nada das 5 vias. Isso eu garanto pra você. Então, depois que eu li isso, realmente fica uma preguiça inacreditável. Eu realmente já tratei aquele livro como uma coisa insignificante. Eu realmente me deu uma preguiça absurda de ler qualquer outro capítulo. E eu li essa parte inteira. Eu li todos os argumentos que ele faz contra as 5 vias. E é inacreditável, porque ele não errou só em uma via. Ele errou em todas elas. Não só isso, ele errou em outros conceitos filosóficos que eu já vou falar aqui. Primeiramente, a gente deve saber que desde Sócrates, desde Platão e desde Aristóteles, os filósofos já sabiam que era possível comprovar a existência de Deus de forma racional. Aliás, a filosofia começou se perguntando qual era o princípio do universo. Isso desde Tales de Mileto, lá na escola jônica. Essa já era a maior questão da filosofia. Mas enfim, vamos pegar aqui a tríade clássica, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. Os 3 afirmavam que era possível comprovar a existência desse ser de forma racional. Mas a questão é,
a gente não pode conhecer profundamente a Deus de forma racional. A gente só pode conhecer Ele profundamente de forma empírica, que vem pela graça, né? Por exemplo, os apóstolos, eles conheceram pessoalmente Jesus. Esse é um conhecimento empírico. Agora, o conhecimento pela graça é o que vem unicamente de Deus. Só Deus pode dar esse conhecimento ao homem. Por exemplo, é o conhecimento de Deus que os santos têm. Os santos, eles conhecem Deus muito mais profundamente do que os filósofos, porque eles conhecem eles através da graça, que é algo que é um dom que Deus dá. Agora, a razão, que é algo que é um dom dotado de todo ser humano, né? Todo ser humano tem o dom racional, né? Porque ele tem a potência intelectiva, ele pode sim, através de conhecimentos do mundo, descobrir que existe sim Deus. Só que ele não pode conhecer ele de forma profundamente. Aliás, o próprio João dos Escoto, ele diz que não é possível conhecer como Deus é, mas sim o que ele não é, que é o que a filosofia nos mostra. Pois bem, primeiramente, para a gente provar a existência de algo, a gente precisa saber o que é esse algo. E bom, São Tomás de Aquino ele dá 3 definições diferentes para a existência de Deus. A primeira delas, o início de tudo. A primeira causa eficiente, o único ser cuja essência é a própria existência. Segundo, o bem supremo, aquela coisa que está acima de todas as outras coisas. A perfeição máxima por excelência. E 3, o fim de tudo, aquela coisa que tudo tende, que tudo busca ser algo. A causa final do universo. Essas são as 3 definições que São Tomás de Aquino dá para Deus. E bom, a filosofia nos mostra que é assim possível comprovar a existência de um ser que tem essas 3 características, e esse ser é Deus. Agora, tendo isso em mente, e já sabendo que é possível sim provar a existência de Deus, nós temos as 5 vias, que como eu falei, é até hoje o principal argumento a favor dessa existência. E vamos ver o que são as 5 vias para o Richard Dawkins. Primeiramente, ele diz que as 3 primeiras vias são iguais, que elas são só formas diferentes de dizer a mesma coisa. Isto é, que retroceder ao infinito é impossível, logo tem que existir um primeiro ponto. Mas isso não é verdade. As 3 primeiras vias não dizem a mesma coisa. A questão é que elas usam o mesmo ponto de partida. Isto é, o fato filosófico de que retroceder ao infinito é impossível. É algo que vai contra a lógica. Mas elas não dizem a mesma coisa. O meio que elas usam é o mesmo. Só que o fim é diferente. A primeira via diz que é impossível existir potência antes do ato, portanto tem que ter sim um ato, depois surgir as potências. E assim tem que ter um ato puro, aquele que existe antes de todas as outras coisas. Isto é, que esse ato puro é Deus. A segunda diz que é impossível um efeito vir antes da causa, portanto retroceder ao infinito tem que ter uma primeira causa, que é uma causa não causada. E o terceiro ponto diz que existem os seres contingentes, isto é, que não existem por conta própria, ou seja, eles não são subsistentes, portanto, um dia eles são extintos e também um dia eles não existiram. E também tem os seres necessários, aqueles que existem por conta própria, que nunca são extintos e que também nunca tiveram um começo. Os seres que existem por conta própria, que são subsistentes por excelência. E tudo que existe, um dia não existiu, isto é, são os seres contingentes, porque eles são contidos em algo. Agora, se todas as coisas que existem um dia não existiram, é desconvir que um dia nada existiu. Mas como do nada nada se cria, é preciso que exista um ser necessário. Portanto, é necessário que exista algo que seja subsistente, que não seja contido em nada, mas que seja o ser por excelência. E este algo é Deus. Portanto, as 3 vias não dizem a mesma coisa. Ao contrário, elas dizem coisas diferentes, só que usam o mesmo ponto de partida. E é isso que o Dawkins não entendeu. E no texto, Dawkins diz: por que nós não chamamos o Big Bang de Deus? Já que São Tomás de Aquino ele atribui esse primeiro princípio a Deus, né, como o princípio do universo, que originou todas as coisas. Portanto, nós deveríamos chamar Deus, certo? Mas não, Dawkins, você não leu nem a primeira via que já responde isso. A questão é que, como nós sabemos, o Big Bang não diz tecnicamente sobre a origem do universo, mas sim como que funciona a expansão dele, né? Que tinha uma primeira partícula, que nela tinha uma densidade infinita, um calor infinito dela, e que ela se expandiu, né? Que ela explodiu também, como usam esse termo, e que depois ela vai voltar a ser uma partícula, vai ficar nesse movimento de mola infinitamente. A questão não é essa, a questão é que quem colocou a partícula ali? Porque na primeira via já diz que é impossível existir a potência antes do ato. É preciso ter um ato que tenha originado todas as outras potências. E a partícula não pode surgir por conta própria. Isso é uma coisa que a segunda via vai responder, que é: nada pode ser a causa de si mesmo, porque teria que existir antes de si mesmo. Então é uma coisa que é completamente antirracional, que é contra a lógica. Portanto, essa partícula não é o ser necessário, como é dito na terceira via, já que essa partícula mesma tem uma essência, ela tem
propriedades próprias, características próprias, que, como nós sabemos, não foi ela que definiu a si mesma. Não foi ela que disse, eu vou ter essas características porque eu quero. Ou seja, ela não é o ser. Ela não é o ser subsistente e necessário. Portanto, ela não é Deus, porque ela não é o início de tudo, já que deve ter tido um ser que colocou ela ali e deu a essência dela, que deu as propriedades dela, as características dela, antes dela existir. Então ela não é o início de tudo. Ela, logicamente, não é o bem supremo e também ela não é o fim de tudo. Portanto, é completamente imbecil você dizer por que nós chamamos o Big Bang de Deus. É uma coisa infantil, uma coisa boba, uma coisa, sério, idiota. Uma coisa que qualquer filósofo básico deveria saber, e o Dawkins, ele parece que ele não teve o menor esforço nem para publicar o livro. Parece que ele não teve nenhum estudo. É uma coisa, sério, inacreditável o que ele faz. Outro erro básico que o Dawkins comete é que ele diz que é contraditório existir a onipotência e a onisciência no mesmo ser. Então, para ele, Deus, é impossível ele ser onipotente e onisciente ao mesmo tempo, porque o argumento que ele usa é, se Deus já sabe que no futuro ele vai intervir na história humana e na ação humana, então ele não pode mudar de ideia, ele não pode mudar a ação que ele vai cometer. E se ele não pode mudar de ação, mudar de ideia, logo ele não é onipotente. Só que isso é algo tão ridículo, algo tão básico, é um erro tão idiota, que é porque Dawkins, se você tivesse lido Confissões de Santo Agostinho, você ia saber que Deus, por ser eterno, a vontade dele é eterna. Porque assim, como Deus existe antes do tempo, já que o tempo nasce da causalidade, é óbvio que ele é eterno. Então, não é que Deus ele esteja preso ao presente e que ele tem conhecimento do que vai acontecer no futuro. Na verdade, ele está em todos os tempos ao mesmo tempo. Ele está no passado, ele está no presente, ele está no futuro. Não é que ele está preso ao presente igual a um profeta e ele tem conhecimento do futuro. Não, ele está em todos os tempos, todos os lugares ao mesmo tempo. E ele não poderia mudar de ideia, mudar de opinião, porque ele é o bem supremo. Então ele não erra. Então não tem nenhum motivo para ele mudar de ideia, para ele mudar a ação que ele vai cometer. Agora, mais abaixo vai ser a pior de todas, vai ser a coisa mais vergonhosa, que é a quarta via. Cara, meu amigo, a quarta via foi algo decepcionante. Decepcionante. Porque a quarta via de São Tomás de Aquino diz que existem seres que são mais perfeitos do que outros. Então, por exemplo, existe um ser que ele é mais inteligente do que outro, que ele é mais pacífico do que o outro, que ele é mais paciente do que o outro, portanto deve ter um ser que está no grau máximo, porque se tem uma comparação de menos para o mais, é lógico que deve ter um grau máximo, que esse grau máximo nós atribuímos a Deus. E o Dawkins, ele me vira e diz assim, esse argumento ele não é válido, porque se assim for, existem os seres que são mais e menos fedorentos, logo deve existir um ser que é o mais fedorento de todos, que está acima de todas as outras coisas. Então ele é um argumento completamente inútil, já que então todas as perfeições vão ter que ter um grau máximo, isso é algo ridículo, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E pelo amor de Deus, dá algo que você não entendeu absolutamente nada. De novo, São Tomás de Aquino, ele claramente difere as perfeições mistas das puras. Eu acho que eu sei porque você cometeu esse erro. Ou você pesquisou no site sobre o que são as 5 vias, ou você só leu essa parte pequena da Suma Teológica. O que eu acho já muito difícil, porque você certamente não ia entender a Suma Teológica. Mas São Tomás de Aquino não diz, né, as provas da existência de Deus só na Suma. Apesar de que a Suma é sim a maior obra dele, a obra magna dele, né? Só que ele não diz só nela. Tem também o compêndio de teologia, tem a Suma contra os gentios, tem as questões disputadas sobre a criação, tem várias outras. E ele claramente difere as perfeições mistas das puras. As mistas são as perfeições sensíveis, aquelas que estão na matéria. Portanto, elas são imperfeitas, porque o material ele é mutável. Em outras palavras, o material ele é corruptível. Portanto, é impossível existir uma perfeição mista máxima, porque aquilo que é perfeito no corpo, na matéria, ele não pode ser amanhã, se assim for. Por exemplo, tem uma parede que ela é mais vermelha do que a outra. Isso não quer dizer que tem um grau máximo de parede vermelha, porque a própria parede que está mais vermelha que a outra, ela pode deixar de ser. Eu posso pegar uma tinta verde e pintá-la de verde, não sei.
e assim ela vai deixar de ser. Agora, isso não acontece com as perfeições puras. As perfeições puras, elas existem no intelecto, no racional, no imaterial. E essas não podem ser modificadas, até porque aquilo que é imaterial, por definição, não pode ser mutável. Portanto, é a perfeição pura, porque ela não é corrupta. Então, ela não pode ser mudada. Então, é uma perfeição que é literalmente perfeita. E assim, é necessário que exista um grau máximo, porque tudo na hierarquia do bem contribui para o bem final, o bem supremo. Porque como diz Aristóteles, no início da sua ética Nicômaco, todas as coisas tendem ao bem. E, portanto, tem sim uma hierarquia de bem. E existe um bem máximo. Isso é uma definição, é uma conclusão que Aristóteles ele chega no primeiro capítulo da Ética a Nicômaco dele. Se Dawkins tivesse lido esse livro, ele saberia disso, e ele saberia diferenciar a perfeição pura da mista. A quinta via, adivinha só, Dawkins não entendeu nada de novo. Mas enfim, o que diz a quinta via? Basicamente, tudo no universo, se você for observar, tudo na natureza age para um fim. Todas as coisas têm uma finalidade própria que contribui para a harmonia cósmica e universal. Por exemplo, as plantas, elas tendem para a nutrição e para a expansão. Os animais, eles tendem para a reprodução e para o bem deleitável. E os seres humanos, como são as únicas criaturas corpóreas que têm potência intelectiva, nós temos a tendência, nosso fim está na contemplação das coisas divinas, como eu disse no meu vídeo sobre a alta cultura e a baixa cultura. O Dawkins, diante disso, ele vai dizer que São Tomás de Aquino estava usando um argumento de design inteligente, mas que essa teoria do design inteligente foi refutada por Charles Darwin. Mas absolutamente não. Primeiramente que São Tomás de Aquino, ele estava longe de usar argumentos de design inteligente, até porque isso nem existia na época dele. E ele não foi um precursor disso, nem foi Aristóteles, nem foi Platão, nem foi Sócrates, nem foi Santo Agostinho, nem foi ninguém. O design inteligente só veio nascer por volta do século XIX, início do século XX. Então é algo que estava muito longe ainda de São Tomás de Aquino. E ele nem leu direito, porque São Tomás de Aquino diz que diante desse fim, diante dessa tendência que as coisas têm, o fato é que essas coisas do universo elas não são racionais. Por exemplo, por que uma planta age para um fim se ela não tem razão, se ela não conhece esse fim? É porque tem que ter havido uma inteligência ordenadora que fez com que essas coisas tendessem a esse fim. Não é que nem os seres humanos e os anjos, que são dotados de razão, portanto, eles podem conhecer o fim deles e buscar esse fim. As plantas, os animais, as coisas do universo em geral, não têm o dom da razão. Portanto, como que eles agem para esse fim? São Tomás de Aquino ele vai dizer que é uma causa natural, que é uma tendência natural delas que foi originada por Deus, o Criador de todas as coisas. Porque Ele quer que as coisas tendem para um fim, e esse fim é o bem, e o bem é Ele próprio. Então, é por isso que na Bíblia diz que Deus é o alfa e o ômega do universo, porque Ele é o início e o fim, porque Ele criou todas as coisas e ordenou todas as coisas para um fim, e esse fim é Ele próprio. E é isso que o Dawkins não entende. Ele está tão apegado à visão biológica só da coisa, que ele pensa que São Tomás de Aquino está usando um argumento de design inteligente. Mas não, porque ele não está falando que o universo é tudo muito bonitinho, tudo muito certinho, logo tem que ter havido um criador. Não é isso que ele está falando. Ele está usando a lógica. Como é que uma coisa que não tem razão pode agir para um fim? Como é que pode ter uma tendência a um fim? Porque, veja só, o universo ele tem várias leis. E como o próprio São Tomás diz, a lei é algo racional. Porque a lei é o que contribui para um fim. Mas como é que essas leis surgiram? Porque o universo ele não pensa por conta própria, ele não é algo racional. Tem que ter um criador, um ser que tenha criado essas leis e que tenha feito com que essas coisas tendessem a esse fim. E esse ser, esse criador, é Deus. É isso que São Tomás de Aquino diz. E bem, gente, o vídeo foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar a todos. Valeu, até o próximo vídeo.